Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Quem acompanha a gente aqui no programa sabe, já virou bordão, já virou meme, que os convidados aqui, as convidadas hoje, aqui a convidada super especial. Estou aqui com a Marta Mello. Marta, como é que você está? Bem-vinda! Oi, pessoal, eu estou bem, graças a Deus. Fala aqui diretamente de Jacobina, Bahia. Prazer Ei, imenso. Jacobina! Muito bem-vinda, Marta! Gente, antes de começar aqui na nossa programação, minha querida audiência, eu vou contar um pouco da biografia da Marta. Preparem-se, olha só a história. A Marta tem 21 anos, é técnica em mineração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. É medalhista em Olimpíadas do Conhecimento e uma jovem ativista pela educação e direitos das mulheres. A Marta foi finalista no prêmio Mude o Mundo como uma menina e vencedora do programa de embaixadores da Brasil Conference at Harvard. Olha que chique! E MIT 24. Fundou a Fundação Sapiência, projeto que tem como missão desenvolver competências e habilidades, democratizar o acesso a oportunidades e erradicar problemáticas na educação. Seu público-alvo são estudantes das escolas públicas, especialmente em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a Marta trabalha como mobilizadora na organização Mapa do Acolhimento, que acolhe mulheres em situação de violência em todo o Brasil. Que triste isso, né, Marta? E que bom que existe o seu projeto, né? Conectando essas mulheres a psicólogas e advogadas voluntárias. O MAPA atua em três principais frentes: a provisão de serviços, mobilização e cooperação com governos. A Marta sonha com um Brasil onde as minorias sejam de fato ouvidas e respeitadas, como isso é importante, e onde as mulheres possam viver sem medo, com dignidade e igualdade. Muito bem. Sua jornada é uma prova de que a determinação e a ação concreta podem transformar realidades e inspirar uma nação a seguir o caminho da justiça e da inclusão. Que maravilha, Marta! Alegria de você com a gente. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer imenso sempre. Marta, a gente começa aqui com o clássico ping-pong só para a gente esquentar a nossa conversa. Tá preparada? Preparada. Então vamos lá. Para você, em uma palavra, o que significa gentileza? Amor. Amor, que bonito. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? A minha mãe, por isso amor. Uma sertaneja que perdeu os pais muito cedo, teve 8 filhos, então é preciso ter muito amor para lidar com essas adversidades. Como é o nome da sua mãe? Ana Maria. Ana Maria, um beijo aqui do programa para você. Uma mulher guerreira. Muito bom. E o que significa generosidade, Marta? Bondade. Bondade. Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? O meu pai, um homem muito bondoso, que sempre é generoso e me ensina a cada dia que passa a ser generosa com as escolhas e conquistas da vida, né? Ele tem uma frase que é: de pouco em pouco a galinha enche o papo. E isso já mostra o quanto ele é generoso. Muito boa frase. O nome do seu pai? Antônio, Antônio. Senhor Antônio, aqui o nosso abraço do programa. Parabéns pela filha. Bom, na prática, agora a gente entra no momento, eu diria que é um momento antropológico, dar, receber, ressignificar, contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida. eu tenho um cunhado que a mãe dele morou muito tempo em São Paulo e eu nasci em uma vulnerabilidade social, né? Ela sempre que vinha para a Bahia trazia muitas roupas. Porque como ela trabalhava na casa de uma mulher muito rica, os filhos dela quase não utilizavam as roupas, ela falou: normalmente, por que você não leva para a Bahia para dar para essas pessoas, tal? E eu recebia essas roupas. E foi uma gentileza assim tão grande que foi ao decorrer da minha infância e adolescência que eu fui recebendo essas roupas. E esse foi um ato de gentileza que me marcou muito e sempre quando eu lembro eu fico bem emocionada. E algo que você tenha praticado, que certamente marcou a vida de alguém, mas marcou a sua vida também. A doação de roupas. Hoje, como eu não me vejo mais nesse ambiente de certa vulnerabilidade social, eu vejo que tem outras pessoas que também precisam se vestir, principalmente nesse momento muito frio. Então, aquilo que a Normeide fez comigo, hoje eu dissemino e faço com outras pessoas, e sempre quando eu posso, eu estou doando roupas, que a gente não precisa acumular tantas coisas, né?
Muito bem. É difícil a gente se programar para isso e é o very bom desapego, né? Vamos desapegar e vamos distribuir. E falando agora em generosidade, algo que você tenha recebido que marcou sua vida. Teve uma fala muito emocionante de um professor meu no primeiro ano do ensino médio, que eu tinha muita dificuldade em matemática, porque eu vim de uma base com muito déficit. E eu cheguei no Instituto Federal no primeiro dia de aula, ele falou assim: quem gosta de matemática? Eu falei: rapaz, eu não gosto tanto não. Aí ele: mas por quê? Vamos tentar gostar dessa ciência. O ano passou e no final do ano eu vi que eu não tinha ido para recuperação em nenhuma das unidades. E foi muita surpresa para mim. E ele disse assim, aí eu falei: poxa, professor, não fui para recuperação. E ele: sim, Marta, parabéns, você não foi, mas você pode muito mais. Muito mais. Aquilo foi assim, marcou minha vida. Sempre quando eu lembro, eu fico lembrando do quanto é importante a gente ter essas pessoas que nos incentivem, né? A melhor coisa é estar rodeado de pessoas assim. Se você tem ao seu lado aquelas pessoas que vão para baixo, é melhor fugir, é melhor mudar o repertório porque não funciona. E um gesto de generosidade que você praticou, que marcou a vida de alguém e que marcou sua vida também. Tem um gesto muito recente, que foi uma ação que eu fiz em uma escola municipal, na minha cidade natal, Mirangaba, o qual eu fui divulgar uma oportunidade que é justamente ingressar no IFBA, e os meninos não sabiam que era o IFBA, quase não tinham contato com oportunidades assim. Eu falei: poxa, eu vou ajudar vocês a participar. Aí chegou na véspera de fechar as inscrições e eles falaram: Marta, a escola não nos inscreveu, eu não tenho computador, como é que eu vou fazer para nos inscrever? Eu falei: fica tranquila, a gente vai resolver. Convidei o meu namorado, que também é o cofundador da Fundação Sapiência, e nós fomos para a escola fazer a inscrição desses alunos. Disso aí a gente conseguiu com que 10 estudantes ingressassem no Instituto Federal. Então eu vejo isso como um ato de grande generosidade, de fazer com que a pessoa alcance outros voos, né? Um ato grandiosíssimo. Muitas vezes o acesso é tão importante quanto o dinheiro. Você pode ter o dinheiro se você não tem o acesso, não tem o caminho, não, o chamado caminho das pedras. Muito bom, parabéns. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... As minorias fossem de fato ouvidas e respeitadas, e onde as mulheres elas pudessem viver sem medo. É incrível, esse medo, ele é um medo pairante, né? Em diversas situações. A gente já vai falar mais sobre isso também. E gentileza e generosidade têm o poder de Mudar vidas. mudar vidas. Ah, eu sou super a favor disso. Não à toa a gente tem a plataforma e a gente fala disso o tempo todo. A importância desses princípios nas nossas relações. Marta, a gente tem uma pesquisa recorrente que eu sempre falo. Recentemente a gente fez a pesquisa, mas a gente o tempo todo coleta esses dados para saber, né? A pesquisa se chama Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. Já ouvimos cerca de 2.000 crianças e jovens e queremos ouvir agora de você. Quais são as três coisas que você quer melhorar no mundo? O acesso a oportunidades, educação de qualidade e equidade de gênero. É incrível que você, não sei, acho que você não leu a pesquisa, né? Você chegou a ler a pesquisa? Não. Não, muito bem. Essa é a prova de que a pesquisa ela está com dados super reais e concretos, porque ao trazer a questão para os nossos entrevistados, e querida audiência, não tem aqui, não está preparado, não teve assim, mas falando, Marta, diga isso, né? A gente está fazendo, a gente está conversando aqui de forma aberta, espontânea, e essa é a prova de que esse é o pensamento do jovem, sim. Então tá aí a pesquisa para comprovar, e tá aqui a Marta, né, confirmando isso. Marta. Agora, a gente vai começar com o nosso. Já fizemos nosso aquecimento. Vamos começar com as perguntas, que eu tenho muitas curiosidades aqui. Como é que foi essa Marta desde a infância, especialmente uma Marta mineradora de boas ideias? Em que momento você percebeu o seu talento para ciências e para esse ativismo social? E quem foram as suas inspirações? A gente sempre traz essa pergunta, porque muita gente fica sozinha assim, ai, ninguém me inspirou, não sei quando isso começou. Então, ouvir essa clareza ajuda a clarear a mente de muita gente. Sim. Marina, eu tive uma infância muito feliz. Eu cresci em uma comunidade rural onde a maioria das pessoas vivem de agricultura. Meu pai é um agricultor. E eu tive muitos irmãos. Eu sou a oitava filha dos meus pais, então eu sempre tive aquele aconchego dos meus irmãos, dos meus pais. E nunca me faltou apoio, apesar das dificuldades, principalmente no que se trata do estudo, né?
E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo várias coisas que eu gostava. E eu descobri esse meu talento para ciências. Eu não sei se é realmente um talento, eu gosto de falar que é um amor, uma paixão pelas ciências. Quando eu comecei a questionar várias coisas. Ah, e por que isso? E por que aquilo? Porque eu era uma criança muito perguntadeira, como diz minha mãe. Muito perguntadeira. Então, porque através dos questionamentos eu busquei respostas e aí eu vi, poxa, eu acho que eu gosto disso. Mas eu ainda não me via como uma jovem transformadora, né? Como alguém que podia levar a ciência para a vida, como propósito de vida, na verdade. Então, a partir desse momento, eu fui vendo esse gostar pela ciência. O ativismo social vem muito pela realidade que eu vivenciei. Né? É muito dura você crescer sem acesso a oportunidades, crescer com a educação extremamente defasada, onde você vê pessoas conquistando coisas que você nunca pensou que existisse. Então, quando eu observo isso, eu falo, poxa, que interessante, eu acho que é preciso que mais dos meus semelhantes tenham acesso a isso aqui. E aí inicia o meu ativismo social, especificamente no ensino médio. E as minhas inspirações sempre foram mulheres, em grande parte. Eu posso falar que na ciência, a Sônia Guimarães é a minha maior referência enquanto mulher negra, mulher cientista. E no que se trata de ativismo e educação, eu tive um bom exemplo com a minha irmã Isabel, que é uma pedagoga maravilhosa na região quilombola aqui da minha cidade. Então, não me faltou referências, graças a Deus. Acho que não me faltou referências para ser a marca que eu sou hoje e para desenvolver essas especialidades. Que maravilha, Marta. E muita gente coloca muito na cabeça que, assim, ter referência ou ter acesso é estar nos grandes centros, estudar no exterior. E olha só a sua história comprovando que não, né, não é isso que vai fazer a diferença. É algo que está dentro da gente, assim. Não por acaso, tá aqui, ó. Você é medalhista em Olimpíadas de Conhecimento, fundadora de projeto social, finalista e vencedora de vários prêmios e de temas variados. Então, não é um assunto só. Gente, a Marta aqui não é brincadeira. Como é que é ser tão jovem? E isso a gente percebe na sua fala, Marta, e tão automotivada e determinada. Porque muitas vezes as pessoas até conquistam, mas tudo bem. Essa autodeterminação, ela é muito contagiante, saiba disso, né? Como é que é a sua rotina, especialmente a nossa audiência, assim, a gente tem muitos jovens que nos ouvem, assim como temos ambiente escolar, professores, coordenadores, educadores em geral, jovens, crianças, que olham para esses exemplos, exemplos como o seu, e falam: ah, eu também quero, eu também posso. Sem contar toda a sociedade, né? Especialmente os preguiçosos de plantão que dizem que nada funciona, ó céus, ou vida, não vai dar certo. E quando vem uma jovem como você, que aos 21 anos tem toda essa energia transformadora, isso é muito mágico. Então, conta um pouco da sua rotina e a sua recomendação para quem já desistiu antes de começar, né? Tem um monte de gente, nem pensou, já falou: ah, não, vai dar muito trabalho. Sim. Marina, eu gosto de falar e ressaltar que tudo que eu sou hoje perpassa muito pela rede de apoio que eu tive. Eu não tive muitos privilégios. O meu privilégio é ter tido uma família estruturada. E isso já conta muito. Tanto para a minha carreira, quanto para a minha saúde mental. Ter tido pais que me incentivavam, que me incentivam até hoje, irmãos que me incentivam. Isso fez total diferença na minha vida. Às vezes eu não sou tão motivada assim, sabe? Porque hoje eu estou em um ambiente onde eu já consegui muita coisa que eu queria, mas quando eu olho para trás eu vejo que muitos dos meus semelhantes não conseguiram 1%. E isso me deixa um pouco incomodada de saber que estruturas muito difíceis na nossa sociedade brasileira ainda estão ali. E que pouco foram quebradas e procuraram soluções para erradicar essas problemáticas. Então, assim, o que eu posso dizer é, eu tive uma grande rede de apoio e isso me fez conquistar muitas coisas. Além da minha determinação, eu tive contato com muitas pessoas. Eu gosto de falar que as pessoas são universos a serem descobertos. Então, ter contato com pessoas, ter essa rede de pessoas que apoiam você além da família é muito importante.
A minha rotina, durante o ensino médio, ela era bem corrida, né? Eu acordava às 4 horas, eu chegava na escola 7 horas, voltava para casa 7 horas da noite, estudava ali a madrugada, dormia muito pouco. E eu vi o quanto que aquilo, apesar de eu estar em um ambiente com educação de qualidade, que é o Instituto Federal, sugava muito de mim essa rotina extensa, né? Principalmente mentalmente. Mas o que eu sempre gostava de fazer é priorizar minha saúde mental. O SUS está aí, funciona, gente. Eu usei muito o SUS, então tenho sempre a terapia em dia. E não se comparem, tá? Eu sei que muitas pessoas desistem porque se compara a trajetória do outro. Mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes vocês estão tentando conquistar algo que o colega do lado já nasceu tendo. Então não se comparem nunca com ninguém. Isso é algo que eu levo assim para minha vida em todos os aspectos. Então, ter todas essas conquistas foi também o fato de eu aprender a ser generosa com as minhas derrotas, sabe? A entender que de pouco em pouco a galinha enchia o papo, como dizia meu pai, e assim eu fui seguindo. Adorei isso, ser generoso com as derrotas. Se a gente se cobra só para acertar, fica muito difícil e vai ficar impossível, sem contar a projeção com os outros. Que aí você vai ficar o tempo todo na comparação, esperando que os outros também façam muito e muito mais. É, e uma rotina dedicada, né, Marta? Então, para quem acha que tá fácil, que para você conseguir fazer a grande virada, vem assim, né? Cai no seu colo, é o de grão em grão mesmo. Muito bom. Agora, teve algum motivo especial? E você falou o tempo todo, na nossa fala aqui, né? Você fala sempre na questão de direitos das mulheres. Você se transformou numa defensora. Aconteceu alguma coisa que foi marcante? E quando se fala em situação de mulheres em situação de violência, você viu alguma coisa aconteceu perto de você, né? E depois conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar no mapa do acolhimento que acolhe as mulheres em situação de violência, né? E essa questão do trabalho voluntário, tanto das psicólogas quanto das advogadas. Aqui na comunidade rural, geralmente, acho que todas as cidades interioranas, é bem comum a questão da violência de gênero. E eu presenciei isso de diversas formas, seja duvidar da nossa capacidade, ou até mesmo a violência física, psicológica, sexual, seja com colegas, sejam com amigas. E uma coisa que eu tenho muito na minha mente fresca, assim, é durante a minha infância e adolescência, né? Eu sempre tive um termo que era muito frequente nas minhas relações, que é Marta é muito macho fêmea. Ela é muito. É como se eu fosse uma mulher ao mesmo tempo. E eu ficava me perguntando o porquê daquilo, mas era pelo fato que eu não aceitava estar abaixo de certas imposições de nenhuma forma. E isso fazia com que muitos dos meninos falassem isso comigo. E eu, por que isso? E conforme eu fui crescendo e fui tendo a minha maturidade, eu fui entendendo isso. E eu percebi que muitas das minhas amigas eram hipersexualizadas, principalmente quando se trata de mulheres negras, sabe? Então eu fui crescendo e vendo isso. Mas o estopim foi quando uma amiga minha, e aí isso entra muito com o mapa do acolhimento, ela foi vítima de feminicídio aos 19 anos de idade. Então eu estou falando de um território onde uma adolescente ela é vítima de feminicídio e pouco se conversa sobre isso na comunidade onde eu moro. Os líderes políticos não falam sobre isso, não abordam isso. Isso não está dentro das salas de aula, tópicos sobre o que é violência de gênero, como você procura um equipamento, como procurar ajuda, Marina. Essa é a pergunta, sabe? Então, eu percebi que, apesar da grande admiração que eu tenho pelas mulheres a quais eu convivi durante a minha vida, muitas delas estavam em casulos, estes impostos geralmente pelos seus companheiros. Isso me trouxe uma reflexão, caramba, eu não quero isso para minha vida, e o que eu puder fazer para que mais mulheres não estejam nessa situação, eu irei fazer. E aí nasce meu ativismo social para com as mulheres. Falei, vamos lá, a gente precisa fazer com que mais das nossas tenham voz. Voz de fato, de falar, de impor, dizer, ó, é assim e assado. Como diz minha mãe. E eu não vou me impor a isso. Então, o mapa do acolhimento, ele entra na minha vida recentemente. Eu entrei esse ano no mapa do acolhimento.
e eu trabalho especificamente na área de mobilização. A gente dissemina conhecimento sobre a rede de enfrentamento às mulheres, a gente leva conhecimento para essas mulheres, saber como pedir ajuda, o que é violência de gênero. E eu vejo o quanto isso é importante, já que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? Então, a gente vê o quanto que a violência de gênero ela é cotidiana em diversos espaços e o quão importante é que a gente abra espaços para que a gente possa falar sobre isso, sabe? É incrível que o espaço de silêncio, ele perpetua a violência. Então, não falar sobre é o sinal de que está aí a violência implementada. É como se a ausência de som fosse uma presença de uma violência velada também, né? Não se discute sobre isso, então isso não se fala. Complexo, problema complexo de questões de base da sociedade, né? E muito difícil de se resolver, às vezes com uma medida, às vezes com uma iniciativa, tem que ser uma atuação em rede, não é mesmo? Sim, exatamente. Bom, o importante é começar e trazer o assunto à pauta para que mais se fale sobre isso, para que ninguém se cale nesse assunto, né? E gostei dessa questão de macho e fêmea. É, e essa virada, né? E talvez seja interessante até do outro lado, né? O outro lado tem um outro lado, que exista o fêmea e macho, né? Também, Sim. até esse julgamento estereotipado. Bom, indo agora para o lado da Fundação Sapiência. Conta um pouco para a gente como é que começou esse olhar para estudantes de escola pública, a situação de vulnerabilidade social. Isso a gente tem no país todo, em várias frentes. Muita coisa melhorou, né? Muita coisa mudou em termos de inclusão, se a gente analisar até a própria história da infância no Brasil. Então, a gente já tem um grande salto. Mas para um básico bem feito, ainda falta bastante. E você já vem com a ousadia de querer erradicar os problemas, né? E qual a sua segurança de que sim, isso pode dar certo? A Fundação Sapiência, ela nasce quando eu vejo que as oportunidades mudaram a minha vida, ter tido acesso a intercâmbio, ter tido acesso a Olimpíadas Científicas, a pesquisa científica, isso mudou muito meus horizontes, que eu era somente uma menina que morava em comunidade rural para ser exemplo para alguém. E eu comecei a pensar o porquê que essas oportunidades não chegavam aos meus semelhantes. Porque eu só tive acesso a isso quando eu entrei no Instituto Federal. Mas eu fiquei pensando, e a galera do estadual e municipal tem acesso a essas coisas? E quando eu fui parar para perceber, eu falei, poxa, percebo que não tem. Porque existe uma disparidade no acesso a oportunidades. Muitas pessoas têm esse acesso e outras não. Então é preciso fazer com que o público que ainda não tem acesso tenha. E aí nasce a Fundação Sapiência. A gente trabalha com esses jovens em vulnerabilidade social, especificamente de escolas públicas, aqui da cidade de Jacobina e Mirangaba especificamente, para levar oportunidades e para desenvolver competências, habilidades, falar, olha, existe essa Olimpíada, por que não participar? Você ganha uma medalha, você ganha uma viagem, acima de tudo, você faz conexão, você recebe muito conhecimento. Então, assim, o que me dá segurança de que isso vai dar certo é porque vem dando certo. Por pequeno que seja, sabe? É quando eu recebo um feedback de um aluno falando, Marta, muito obrigada por ter divulgado essa vaga, muito obrigada por ter divulgado essa Olimpíada, eu fui medalhista, eu passei no IFBA. Isso me traz a segurança de que tá dando certo. Por pouco que seja, mas tá dando certo. E se eu não tiver a atitude de fazer e esperar pelo outro, eu vou ficar sempre nessa. Então, eu prefiro ter essa autonomia de chegar e fazer e resolver esses problemas e convidar mais pessoas, mobilizar mais pessoas, né? Então, é preciso ter muita ousadia para viver em um país onde existe uma grande disparidade no acesso a oportunidades. Uma vez que você tem essa ousadia, você consegue bater o pé na porta e fazer, não, esse grupo aqui vai ter acesso sim, por que não? Por mais difícil que seja, pela falta de apoio, incentivo, mas eu acredito muito nisso, Marina, no quanto que a educação transforma vidas, eu sou o exemplo disso, tudo que eu tenho é mediante ela, e para mim, eu não me sacio em ser a exceção. Eu quero que mais pessoas tenham acesso.
Não é sobre a Marta, é sobre a Marta e quem ela representa. Então, aí nasce a Fundação Sapiência e isso me deixa segura de que está acontecendo, está valendo a pena. Que lindeza, Marta. Muito bom ouvir essa questão de não estar feliz em ser exceção, né? E deveria ser o normal, deveria ser o naturalizado, o comum, e quanta gente batalhando para essa transformação. Eu diria que aqui no programa, né, quem nos acompanha aqui sabe disso, que sempre a voz das novas gerações é essa energia de quem foi lá e fez. A gente citou aqui a questão, né, de ser ousado, de acreditar, porque a situação da inércia, ela é muito cômoda. E aí você pode reclamar à vontade, mas reclamar não vai mudar nada, não vai Sim. mudar nada mesmo. Ok, pode acontecer um milagre a sua reclamação alcançar alguma coisa, mas fazer alguma coisa costuma dar mais certo que só reclamar, né? Muito bem. Quando a gente fala em medalhas, né? Por exemplo, você foi finalista no Prêmio Mundo com uma menina, venceu aqui vários programas como essa conferência Harvard e MIT. O que significam esses reconhecimentos? Você acabou de citar, assim, que o jovem ganha, ele ganha com isso. O que ele ganha? Ele ganha viagem, ele ganha dinheiro, ele ganha acesso, ele ganha reconhecimento. E eu vou fazer o gancho com o começo da nossa conversa, nessa autodeterminação, nessa automotivação. Como é que você enxerga isso para um jovem? Eu vou chamar de um antes e depois, né? O que é esse antes? E depois que você experimenta isso, o que acontece? Que aconteceu com você e o que você vê que acontece com as outras crianças e jovens? Os horizontes, eles se expandem, a gente se desenvolve, a gente tem sede de impacto social e fome de mudanças. É isso que acontece, sabe? Uma vez que, quando eu paro para reparar minha história, eu fico, caramba, eu nunca imaginava que eu fosse capaz de fazer tudo isso. Mas precisou o professor Emanuel, sabe? Precisou a minha mãe, o incentivo de fazer com que eu acreditasse. Então, quando eu observo isso, eu fico assim, pensando o quanto que é importante a gente incentivar uns aos outros. E isso é extremamente importante, é sobre a empatia, de saber que as pessoas, de que tem alguém que não tem aquilo que você tem, que é importante que ele tenha, e como você faz para que ele tenha isso que você tem, sabe? Então, o jovem muda a sua cabeça, sabe? Sabe o mindset? Você muda totalmente. Amadurece. Você começa a entender o porquê anteriormente você não teve acesso a algumas coisas e como você pode mudar isso. Então, os horizontes eles se expandem. Expansão de horizonte. Quando a gente junta as duas coisas, na Fundação Sapiência, pensando nestes reconhecimentos, conta um pouco aqui para a nossa querida audiência, como é que você faz, né? Porque, assim, autodeterminação é muito importante, ajuda em muita coisa, mas a sustentabilidade financeira de um projeto social também é importante. Como é que você balanceia isso, e como é que você busca esse apoio? Porque eu diria que o prêmio para uma organização em dinheiro, vindo de um apoiador, nossa, é um prêmio magnífico. Não está na escala, né, da Olimpíada de Matemática ou da Olimpíada de Ciências, mas é uma conquista de subsistência. Como é que você estrutura a Fundação Sapiência usando esse modelo de reconhecimento por performance? Eu trabalho juntamente com o João Pedro e a gente atualmente não tem nenhum financiador, por incrível que pareça. A gente não tem financiadores direto. Nós somos um projeto que a gente atua de forma, assim, além do voluntário mesmo. Eu, atualmente, como eu tenho a minha renda de trabalho, eu utilizo ela para fazer as ações nas escolas e mobilizo pessoas. Tipo, e aí, professor, tô fazendo isso, essa ação, topa ajudar, e aí topa fazer uma aula, topa ajudar de formas financeiras, com um valor, um custo. Ah, Marta, imprime esse documento, faz isso. Então, hoje, muito interessante essa pergunta, Marina, porque hoje a gente procura como fazer esse financiamento? Como ter essa filantropia inteligente dentro da Fundação Sapiência para que outros organizadores que se interessem pelo projeto possam ajudar? Porque uma organização ela não se mantém sem o financeiro, isso é fato.
E hoje a gente ainda está tentando lidar com esse desafio, mas estamos fazendo acontecer, sabe? Com o público que a gente tem. Como nós pensamos em expandir a organização, estamos tentando entender como fazer com que mais financiadores venham, sabe? Para nos apoiar nas nossas iniciativas e tudo mais. Às vezes essa preocupação com o fomento local, ela é bastante estratégica. A gente vê muita gente buscar recursos lá do outro lado do mundo e depois se frustra, porque é difícil alguém que não está na realidade entender o que está acontecendo na realidade. Já para quem está na realidade é desafiador, imagine para quem não está vendo essa situação, né? É por isso que essa rede, você citou muito a questão de rede de apoio, que foi fundamental na formação da sua tomada de decisão, rede de apoio quando você já estava decidido e seguindo o caminho, rede de apoio para o desenvolvimento do projeto social, né, para ganhar robustez. Você disse aqui algo muito interessante, você falou de sede de impacto e fome de mudança. Tem várias frases que você citou. Você citou essa, sede de impacto, fome de mudança. Você falou também os ditados de grão em grão a galinha enche o papo. Você citou também, tem uma frase da sua mãe, o assim e assado, que a sua mãe comentou, tá tudo anotado aqui, todas as, todas as menções. Mas falando nisso, né, de sede de impacto e fome de mudança, você sonha com esse Brasil de minorias? Eu diria que muita gente sonha com esse Brasil. Eu estou junto com você nesse sonho também, né? Que as minorias sejam ouvidas e respeitadas, que as mulheres possam viver sem medo, com dignidade e igualdade, que a gente tenha justiça, que a gente tenha inclusão. Muitas vezes eu reflito sobre isso, né? E tem várias, eu gosto muito de estudar a teoria disso, né? E tem muitos livros falando sobre utopia, aquilo que a gente projeta, que está de uma certa forma, distante de se ver realizado no conhecimento popular do que significa a palavra utopia. E aí, quando você coloca isso numa projeção utópica, tem um campo da desistência da ideia. Então, é uma utopia, então não vai ser realizada, então eu não vou investir nada nisso, né? Não vou investir meu tempo. Vários pensadores já tratam a utopia como aquele sonho que viabiliza a gente concretizar coisas. Porque se a gente não sonha e não cria uma utopia, que não existe, né? O topos, né? Topos vem de lugar, o de não lugar. Se eu não projeto algo que não existe, eu vou continuar na mesma situação. Então, não existe hoje uma sociedade com minorias ouvidas e respeitadas e com mulheres num relacionamento respeitoso, digno, entre outras tantas coisas. Então, é o vazio que faz com que a gente busque uma solução. Eu queria aqui que você contasse para a gente, você, como dizer, abusada no questionamento, e imagino que quem nos ouve, quem chegou no nosso programa junto com a gente até agora, deve estar com essa inquietação também. Marta, quais são os seus planos para que isso tudo dê certo? Eu gosto da segunda versão de utopia que você falou. Eu acho que se a gente não sonhar alto, apesar das dificuldades, a gente não consegue alcançar, ao menos aquilo que a gente sonhou anteriormente. Tem uma frase que eu gosto muito sobre utopia social, que diz que elas são necessárias na busca permanente da perfeição, com o propósito de combater as injustiças sociais. Para mim, quando você me pergunta quais são os meus próximos passos, quais são os meus planos, além de expandir a minha mente para entender mais como que funciona erradicar problemas, é mobilizar pessoas. É fazer com que as pessoas que estejam dentro desses problemas, vivenciando-os todos os dias, entendam que eles existem e que eles precisam ser erradicados. Porque a gente eu que vivi uma grande vulnerabilidade social, e de vulnerabilidade social de fato, aqui no interior da Bahia, eu posso, assim, lhe confirmar que muitas pessoas não têm consciência que vivem essa vulnerabilidade. Então, meus próximos planos é disseminar a maior quantidade de conhecimento que eu puder para as pessoas que estejam em vulnerabilidade social, para que elas tenham um senso crítico de entender que existe não somente
editais, existe, na verdade, políticas públicas que devem ser implementadas de fato e que talvez elas possam pensar em outras políticas públicas para erradicar os problemas que elas vivenciam e que um grupo específico gosta que elas vivenciam aquela dificuldade. Então, eu acho que mobilizar essas pessoas, disseminando esse grande acervo de conhecimento, é o meu passo atual e os meus próximos passos para o futuro, porque o conhecimento ele é extremamente importante, a gente consegue expandir os horizontes, né? Então, esses são os meus próximos passos, sabe? Eu acho que se a gente não sonhar grande, a gente não consegue sair do lugar, porque a gente já está naquele ambiente de muita dor, só nos resta sonhar, porque sonhar a gente não paga para isso, né? Bom, que reflexão importante você trouxe agora sobre ajudar as pessoas a conhecer o que elas não conhecem. Eu repito, eu tenho uma frase que algumas vezes por dia eu falo que é: ninguém reconhece aquilo que não conhece, né? E o trabalho de você mostrar para essas pessoas uma realidade que elas não enxergam, e você citou muito a questão das mulheres, né? Muitas mulheres, por questões culturais, não se veem na vulnerabilidade em que estão, porque acham que é normal. Então a gente normaliza situações ao invés de ir em busca de soluções, porque você não sabe que isso é um problema. Então, se isso não é um problema, isso é normal, para que você vai procurar ajuda? Para que você vai criar uma rede? Para que você vai criar um apoio? A mesma coisa com a educação. Se por gerações e gerações essa discriminação ou eu diria que é um corte nos sonhos, né? Você é impossibilitado de sonhar, porque sempre foi assim, porque olha só onde da classe em que nós estamos, porque não tem perspectiva. Você não reconhece a situação, porque você não sabe que ela existe, você não se vê na situação para querer sair da situação. É um paradoxo isso, não? Sim. Sim, como você citou, é importante que a gente dissemine esse conhecimento, porque a gente está vivenciando diversas violências e às vezes não nos damos conta que estamos vivenciando aquilo. E uma vez que eu sei e eu identifico que o outro está passando, é dever meu levar para ele e falar: olha, isso aqui está acontecendo, como que a gente pode mudar isso? É bem assim, você sabia que você está passando por isso? E a pessoa fala, não, nem sabia. É mesmo? Eu tenho direitos? Né? É muito Exato. interessante. Marta, acontece aqui nesse programa o que sempre acontece. O tempo voa, o tempo voa. Aqui rola um outro timer. A gente começa a falar quando viu o tempo voou. E você trouxe muita sabedoria, além das frases que eu já mencionei, a questão dessa desse estereótipo, quando a gente fala da mulher, a hipersexualização, que por vezes vira um escape, vira um ponto de fuga, e algo muito sério para a gente refletir, que projeção é essa, e de que forma a gente repete isso. Você citou algo muito importante da família estruturada, e como isso impacta na vida toda, né? Ter uma família que te acolhe, ter uma família... E eu diria que isso a gente nasce numa família, não existe um milagre de teleportar de uma família para outra. Então, é uma dádiva, né, ter essa oportunidade, mas também é uma dádiva levar o clima de família para pessoas que não estão numa mesma situação de privilégio, de acolhimento familiar, que é a base para as relações sociais da nossa vida toda, né? É uma estrutura relacional a partir da infância que pode mudar a trajetória para todo sempre. Por isso que a gente sempre acredita na gentileza e na generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, que são os nossos 7 princípios, como estrelas norteadoras para a vida toda. Para finalizar, qual é a sua mensagem de coração, aquela minerada como ouro, né? É a sua mensagem de coração para quem nos ouve, para nossa querida audiência. A gente já falou um pouco para quem pensou em desistir, né? E como essa pessoa pode mudar, mas a sua experiência de relações mesmo. Como você pode levar a gentileza e a generosidade como um catalisador de negócios, de parcerias, de frentes, um acelerador de desenvolvimento?
Acho que a mensagem de coração que eu deixo aqui é: sejam empáticos pela dor do outro. Isso faz vocês serem gentis e generosos. E logo isso abre portas e horizontes. E digo isso porque o fato de eu ter sido empática, de entender que, apesar de eu ter uma rede de apoio, outras pessoas não tinham, e aí eu levo para minha vida, uma coisa que eu faço muito na Fundação Sapiência é: eu tive uma rede de apoio, consegui o que eu consegui, mas tem pessoas que não têm. Então, que eu seja a rede de apoio de alguém. E que por mais que eu não consiga mudar todos os problemas do mundo, melhorar várias coisas que eu quero, que eu seja pelo menos a sementinha plantada na cabeça de uma criança, de um adolescente, para que eles sejam essas pessoas que vão mudar o mundo, sabe? A gente gosta de falar muito sobre as coisas de utopia, mas é preciso sonhar para a vida ficar um pouco mais gostosa, né? Então, essa é a minha mensagem de coração. Sejam empáticos com os outros e também consigo mesmos. Não se comparem, aproveitem a vida. A adolescência passa muito rápido, a juventude. Então, sejam as melhores pessoas que vocês conseguirem ser nesse planeta tão doloroso e tão difícil de ser vivido aqui. É isso que eu tenho para deixar. Que lindeza de mensagem, Marta. Imensamente gratos aqui em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para a Gentileza e Generosidade por sua participação. Essa mensagem de sonho, ela é muito forte, ela é muito importante. Então, não desistam de sonhar, porque é o sonho que nos leva para outras dimensões, o sonho que nos leva para conseguir realizar alguma coisa. Né? Quem não sonha, não sai do lugar. Então, vamos sonhar e vamos transformar o nosso entorno naquele entorno que a gente gostaria, né, de ser o melhor espaço para nós e para as pessoas ao nosso redor. Marta, super obrigada e aguarde-nos que numa próxima oportunidade a gente tem mais história para conversar e você volta com a gente. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada.